Os preços do café no mercado internacional passaram boa parte da semana no campo negativo, com as cotações testando as mínimas em 7 meses. Será uma tendência ou os preços devem se recuperar daqui para frente? Assunto para o quadro Commodities em Foco de hoje, que conta com a participação do consultor das safras e mercado, o Gil Barabach. Boa tarde, Gil. Obrigada aqui pela sua participação. Boa tarde, Priscila. Obrigado pelo convite. Gil, a sessão de ontem em Nova York foi de muita volatilidade, né? E o mercado chegou a esboçar uma recuperação, mas não foi o que aconteceu. Queria que você falasse mais a respeito. Olha, Priscila, a gente tem alguns fatores aí. O mais recente é essa questão financeira internacional que bate sobre o preço das commodities, né? Está mexendo com China, está criando incerteza em relação à economia chinesa, e isso tem um impacto em cima das commodities, né? Faz o dólar subir, como um movimento aí de aversão ao risco, faz as commodities caírem, e o café, que já estava dentro de um fundamento negativo por conta da chegada da safra brasileira e a melhora de fluxo de exportação do Brasil, ele perdeu algumas resistências, alguns suportes importantes e caiu. Isso que explica essa última semana aí de perdas, né? Então, você tem um aspecto fundamental, mas o mais recente, o que explica essa baixa na última semana, ele está muito mais ligado com esse financeiro ruim. Tá certo. E além, né, do avanço aqui, a gente falando agora da colheita, o que mais está no radar, tá? Aqui do mercado que você podia trazer para a gente? Olha, além da questão da colheita e da safra brasileira, que é uma safra maior do que a do ano passado, principalmente de arábica, né? Você tem também uma demanda que ela está trabalhando de uma forma mais lenta. Todo esse financeiro que a gente está vendo, ele vem já de um tempo com uma indicação de uma economia mundial andando com freio de mão puxado. Então, ela está andando de forma mais lenta. Isso aí se reflete em toda a cadeia, né? Em toda a cadeia, inclusive a cadeia de compradores. Então, a demanda, ela também está andando de uma forma mais curta. E é bom a gente analisar o seguinte: a demanda de café é muito concentrada em Europa, Estados Unidos e Japão, né, tirando o Brasil, que é uma exceção entre os produtores. E esses países é onde você sente mais o reflexo dessa economia andando mais devagar. Então é natural que também você tenha uma demanda se comportando de uma forma mais lenta, trabalhando mais da mão para a boca, e isso também auxilia nesse processo de acomodação no nível mais baixo de preço. E me fala uma coisa, Gil, qual que é a tendência a partir de agora com as condições para o ano que vem? Olha, a gente tem o seguinte: a chegada da safra brasileira, ela já foi precificada no mercado. O que a gente está vendo agora é essa vulnerabilidade à questão financeira. Então, ele vai continuar. Se o mercado financeiro continuar carrancudo, você tem dificuldade desse preço reagir. Agora, se der uma melhoradinha no financeiro, há espaço para o café subir um pouco lá fora. Lá fora, quando eu falo lá fora, é na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Londres, né? Sim. Mas no caminho contrário, o dólar deve cair. Então, deve ter uma equiparação ali, mas com leve viés de melhora no preço. Isso em cima da volatilidade financeira. Mas isso não é uma reversão de tendência. A tendência é chegada de safra, né? Então você tem a pressão sazonal com a chegada da safra brasileira, isso abre pouco espaço para o preço reagir. Ele tem aí um ajuste muito mais ligado ao financeiro, e depois o próximo ponto é a gente olhar para chuvas em setembro e outubro e ver o que essas chuvas vão trazer para as floradas e o que essas floradas vão indicar para a próxima safra brasileira. Isso a gente está muito de olho, viu, Gil? Muito obrigada aqui pela sua participação. Excelente fim de semana para você. Pô, eu que agradeço o convite, um excelente final de semana para você e para todos que estão nos assistindo.